Tive em torno de uns 7 anos uma experiência, não sei se foi a minha primeira experiência, né, pelo que eu recebi depois, né, dos seres, eles já me acompanhavam mesmo há muito tempo, desde que eu era criança, mas eu estava numa chácara que eu frequentava com a minha família, né, de alguns amigos, eu estava na sala com meu irmão, a gente estava assistindo TV, e era uma sala que tinha uma porta, assim, na frente, que dava para um lugar mais aberto. Essa porta estava aberta, meu irmão estava dormindo do meu lado, eu estava deitadinha no sofá, e eu vi um ser passando ali na porta. Era um ser extraterrestre. Quando eu olhei para ele, eu congelei, né. Não sei se era algo bom, algo ruim. Eu fiquei mais ou menos, assim, naquele meio do caminho, um pouco mais congelada mesmo pela experiência. Então pensei: "Tomara que meu irmão não acorde para ver essa cena que eu tô vendo, para ver esse ser que eu tô vendo aqui na minha frente". Até porque se esse ser né, tentar fazer alguma coisa com a gente, eu vou ter que. Saudações, família galáctica, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao Papo Galáctico, mais um podcast do portal Cosmo Consciência. Eu sou a Ciara Franca, sua host, e hoje a gente está com uma convidada maravilhosa, uma grande amiga minha, que vai contar a sua história. O nome dela é Isabela Fajon, aprendi a falar esse sobrenome, gente. E ela também é uma contatada, se a gente pode chamar assim, né? E ela vai contar como que essa história chegou para ela, como que é a perspectiva dela. Eu sei que ela tem muito a agregar para vocês. E seja bem-vinda, Isa. Pode se apresentar, falar um pouco de você. Obrigada, Al. Oi, gente, estou super feliz, de trazer esse bate-papo aqui para vocês. Acho que é uma conversa muito importante para a gente ter num momento como esse. A gente já troca muito entre a gente, então feliz mesmo de poder, falar para mais pessoas sobre essas experiências e, enfim, compartilhar sentimentos que possam ser iguais aos de vocês que estão aí ouvindo também. Bom, eu sou uma pessoa que eu não estou no mundo terapêutico, assim, diretamente. Eu trabalho com consultoria de estilo, sempre trabalhei, mais no mundo corporativo, mas até o fato de ter tido essa vida, né, tão focada em trabalho, né, em determinado momento aí, né, da minha experiência, eu tive que me voltar mais para a espiritualidade. Mas falando um pouquinho de como eu me enxergo, né, nesse papel também. Então eu acabo voltando mais lá para trás, no passado, mesmo na minha infância. Eu sempre me senti um pouco diferente das demais pessoas, então eu me lembro, né, de ser criança, estar no pátio da escola e não me colocando como melhor ou pior em relação às outras crianças, mas entendendo que eu sentia as coisas de uma forma diferente e eu não me sentia muito parte de tudo aquilo, digamos que a humanidade. Sempre me senti diferentona. Sempre entendi que eu percebia a realidade de uma forma diferente em relação às outras pessoas. Nessa época, não teve nenhuma relação, assim, mais específica com extraterrestres, eu só achava que eu era realmente mais sensível. Até tive, em torno de uns 7 anos, uma experiência em que, bom, já vou contar essa experiência, tá? Por Eh, favor, a gente quer ouvir tudo. não sei se foi a minha primeira experiência, né, pelo que eu recebi depois, né, dos seres, eles já me acompanhavam mesmo há muito tempo, desde que eu era criança, mas eu estava numa chácara, que eu frequentava com a minha família, né, de alguns amigos, eu estava na sala com o meu irmão, a gente estava assistindo TV, e era uma sala que tinha uma porta, assim, na frente, que dava para um lugar mais aberto. Essa porta estava aberta, meu irmão estava dormindo do meu lado, eu estava deitadinha no sofá, e eu vi um ser passando ali na porta. Era um ser extraterrestre. Eh, Quando eu olhei para ele, eu congelei, né. Não sei se era algo bom, algo ruim. Eu fiquei mais ou menos, assim, naquele meio do caminho, um pouco mais congelada mesmo pela experiência. A única coisa que eu pensei, né, eu sempre fui muito protetora em relação ao meu irmão, então a única coisa que eu pensei é: "Poxa, espero que o meu irmão não acorde", né, ele é um pouco mais novo do que eu devia ter uns 7 anos, ele é 4 anos mais novo. Então pensei: "Tomara que meu irmão não acorde para ver essa cena que eu tô vendo, para ver esse ser que eu tô vendo aqui na minha frente". Até porque se esse ser né, tentar fazer alguma coisa com a gente, eu vou ter que, assim, descongelar e enfim, defender o meu irmão, né. Então foi uma primeira experiência, assim, que eu tive, digamos, ao vivo, de ver um ser. Não contei para ninguém, tive muita certeza de que aquilo era uma realidade, de que eu não estava louca, tanto que até hoje eu lembro exatamente dessa cena.
Lembro exatamente da sensação que eu tive, daquela paralisação pelo medo mesmo, mas foi algo que aquele ser passou, né, e aí não sei para onde ele foi, enfim, e eu consegui me manter lá com meu irmão, voltei a dormir e fiquei com essa experiência para a vida. Então, digamos que esse foi o primeiro contato, assim, que eu tive e que eu me lembro até hoje. De forma consciente, né? A De forma primeira bem vez. consciente, E sim. você chegou a ficar algum tempo olhando para ele? Você sente assim, tipo, uns minutos? Ou foi uma coisa rápida assim? Não, fiquei um tempo, ele passou muito devagarzinho, assim, na frente da porta. Gente, sério? Uau! Era um ser pequeno, era mais acinzentado. Naquela época eu não sei exatamente que tipo de conhecimento que eu tinha em relação ao extraterrestre, mas sabia que era algo de fora mesmo. E para mim, ao mesmo tempo que tenha sido aterrorizante por ver aquela cena, foi algo ao mesmo tempo natural, assim, ok, isso daí realmente existe, está acontecendo. E aí depois, ok, tive lá minha infância sabendo que eu era um pouco mais sensível, depois entrei na minha adolescência, e aí quando a gente entra na adolescência, a gente parece que se desconecta um pouco mais dessa parte ainda espiritual, porque você vai viver as questões da vida, então tenho a turma de amigos, eu sempre, assim, apesar de me sentir um pouco diferente, digamos, das outras pessoas, eu sempre fui muito amigável, muito animada, sempre gostei de sair bastante, apesar de ser tímida, eu sempre tive uma vida agitada. Então, aí entrando na adolescência, tinha a turma de amigos, depois eu fui fazer faculdade, saí muito cedo de casa. Então, assim, eu sabia que eu sentia as coisas de uma forma diferente, mas estava totalmente né, assim, né, não olhava para isso, estava, né, vivendo minha vida mesmo. E aí comecei a trabalhar, entrei, enfim, mais nessa pegada do, digamos aí, do mundo corporativo, em que a gente trabalha bastante e acaba focando em outras questões da vida, que são mais, assim, da vida material, né? Então, trabalhar bastante, focar mesmo nessa questão mais de ganhar dinheiro, subir na vida e ter cargos melhores. E até determinado momento da minha vida isso funcionou, mas chegou um momento em que eu fui atingindo cargos maiores, né, na minha profissão, e eu fui sendo cobrada de ter, digamos que ações que não condiziam com quem eu era. Então, obviamente, né, o meio do trabalho ele pede por uma agressividade maior, por uma competitividade, que era algo que eu via desde a minha infância, que tinha muito, né, entre as pessoas. Que óbvio, não é que eu não tenha isso, eu tenho também, mas que eu via muito forte nas outras pessoas e eu não entendia muito bem porque elas agiam daquela forma. E aí no mundo do trabalho, né, no ambiente de trabalho, isso começou a me fazer muito mal. E eu fiquei uns anos vivendo nesse ambiente e tentando fazer algo que na verdade não era o meu natural, tentando ser alguém que era muito diferente, né, do que eu era. E eu até, assim, né, no ambiente de trabalho, eu até sentia que eu era vista como uma pessoa fraca, por ter essa sensibilidade, por não querer participar de joguinhos, por não ter essa competitividade, assim, tão aflorada. Isso foi me fazendo muito mal, porque eu sempre fui muito responsável, né? Fui muito de me entregar para as coisas que eu fazia, então queria ir bem, queria, né, continuar galgando o meu espaço, mas eu via que eu precisaria inverter alguns valores lá pessoais que eu tinha. E aí chegou no momento que eu entrei, assim, numa depressão muito forte, em que eu realmente não estava me encaixando, onde eu estava, eu sabia que eu precisava mudar de vida de alguma forma, mas também não sabia como. E nesse momento, eu comecei a voltar mais o meu olhar para minha espiritualidade, porque eu estava totalmente, assim, olhando para outro lado mesmo. Você Não que eu não trabalhava em tinha que área nessa época? na área de marketing, Ah, em sim. marketing. É uma corrida, né? Uma corrida do Tem ouro, né? Como dizem. tem. Eu sempre fui, assim, uma pessoa, lógico, espiritualizada, sempre tive as minhas crenças, nunca tive uma religião, sempre fui muito, digamos que fluida, assim, né, mente bem aberta, mas sempre conectada com algo maior, né, assim, não tinha uma religião de fato, mas sempre conectada, mas afastada, né, não estava olhando para isso. E aí eu comecei a fazer uma terapia que se chama apometria, em que você faz, inclusive, essa parte, né, de regressão a vidas passadas, enfim, para curar padrões. E esse terapeuta que foi me indicado por uma astróloga, então eu sempre tive, assim, um pezinho nessa pegada um pouco mais, digamos, que eu chamava até de esotérica, né, naquela época. Só para quem não está ouvindo, que talvez não sabe o que que é,
a apometria é uma técnica de tratamento holístico, tá? Que a gente trabalha os corpos etéricos da pessoa e a gente vai e consegue escavar partes muito profundas da experiência que essa pessoa teve, de vidas passadas, de vidas paralelas, e pode continuar, que é só para as pessoas entenderem o que está acontecendo. É isso mesmo, perfeito. Então, da minha astróloga, eu fui para esse terapeuta de apometria, e desde a primeira sessão ele comentou que ele trabalhava com arcturiano, com pleidiano. E eu falei, ok, não sabia o que que era, né? Entendi que era extraterrestre. Para mim era assim, sempre foi essa questão natural, mas eu achava que não tinha nada a ver comigo. Pensava, gente, quem sou eu aqui, um serzinho no meio do universo? Incrível que eles trabalham com você, mas eu achava que não tinha nada a ver com a minha história. E aí fui fazendo as sessões com ele ao longo de um ano e fui melhorando, ficando muito bem. Eu digo que realmente assim, esse primeiro tratamento de apometria ele me tirou da depressão, tanto que aí eu saí do emprego e fui trabalhar com o que eu amo, que hoje é a consultoria de estilo. Então tudo começou nesse momento, nessa fase realmente em que eu fiquei muito mal, fiquei doente fisicamente, emocionalmente. Pode falar. Foi tipo o fundo do poço, né? O que te Foi. fez falar, foi o que te freou, né? A Uhum, depressão, é porque eu sempre falo com a galera, né, que me segue, com a família galáctica, que a gente tem que começar a mudar o olhar para as crises que a gente tem. Então, é muito importante você contar essa etapa do seu desenvolvimento, porque são justamente as crises mais, tipo, como alguns chamam de a noite escura da alma, onde vem aquele chamado que a sua alma te dá para você olhar para outra direção, que estava insustentável aquilo que você estava vivendo até aquele momento, né, Isa? uhum. É isso mesmo. E aí, ao longo desse tratamento com ele, eu fui ficando mais próxima desses seres com quem ele trabalhava. Então, de vez em quando ele fazia alguns eventos em que a gente se reunia presencialmente, e aí haviam algumas curas, algumas vivências, né, com seres, e eu sentia que quando eu era arcturiano, eu sentia o arcturiano aqui do meu lado, e eu achava que todo mundo sentia isso, mas não. Então eu sentia ele bem aqui do meu lado, eu sentia a cura muito forte, às vezes eu até ficava muito zonza de tanta energia que eu recebia daquele ser. E aí teve uma semana em que eu me conectei muito forte com extraterrestres no geral, e eu passei uma semana pesquisando sobre eles. E foi quando abriu meu olhar para essa questão de que, olha, existem seres que se preocupam com o desenvolvimento da Terra, e eles estão a serviço de ajudar tanto a Terra quanto os humanos a evoluírem. Que até então digamos que eu simpatizava com eles, com ETs no geral. E depois eu percebi que realmente, assim, eles têm um trabalho muito incrível, algo muito, muito sério, né? E me conectei completamente. Eu passei essa semana pesquisando sobre isso, entendendo mais a fundo, e aí eu fui para minha sessão de apometria e não tinha comentado nada com o terapeuta. E aí no começo ele sempre tira algumas cartas para trazer um pouquinho das energias que estão rolando lá naquela semana. E a primeira carta que ele tirou era um desenho de alguns ETs falando: sim, nós estamos aqui com você. Eu falei: olha, recebi a resposta de uma pergunta que eu fiz ao longo da semana que, gente, é sério que vocês estão me ajudando também? A gente sempre duvida, né? Quando a gente está nesse Sim, início, a gente acha, meu Deus, isso é muito distante. Como assim? Existem esses seres? Vocês acham que eles estão preocupados com a gente? E aí, quando a sim, gente entra nessa realidade, a gente percebe que eles estão muito mais juntos de nós do que a gente pode imaginar, né? sim. Até porque até então eu tinha aquela visão um pouco hollywoodiana, né, da nave que vem, o ser desce, da abdução. E a gente sabe que pela nossa experiência que a conexão, pelo menos no nosso caso, ela acontece de outra forma, né? Exato. Eu tive aquele contato, digamos, físico na minha infância, mas isso não aconteceu mais, agora de uma forma muito mais fluida. E isso é importante a gente também falar, porque um dos objetivos do Papo Galáctico é desconstruir essa visão hollywoodiana dual, em que a gente sofre ameaças de extraterrestres e tal. Isso tudo foi incutido no inconsciente coletivo para a gente poder se desconectar mesmo com a real essência do que são os extraterrestres, porque para nós eles são extraterrestres, mas eles olham para a gente e nos veem como parte do todo. Então, eles estarem aqui não é porque eles são bons e estão nos salvando, eles estão aqui porque nós somos irmãos deles e estamos em evolução em conjunto. Então, isso é muito importante a gente trazer essas histórias, porque
cada vez mais as pessoas estão acessando essa frequência de seres de uma forma evolutiva, expansiva, né, nas frequências do amor, e você que está ouvindo, potencialmente você é um possível contatado, porque só se conecta com a frequência extraterrestre quem já tem alguma ressonância, seja dessa vida, do início da vida, de vidas passadas. Então, eu gostei de você falar isso, então continua falando como foi desenvolvendo essa relação sua, porque as pessoas precisam entender que a gente é regido por uma energia muito maior, né, Isa? Um todo que cuida de todos os seres, que todos os seres fazem parte dessa grande união. Sim. E aí eu fiquei 2018, 2019 participando de muitas vivências, né, com arcturiano, com pleidiano, com esse terapeuta. Mas assim, eu sentia que eu me conectava com eles só quando eu estava lá no espaço com o terapeuta. Eu achava que eu não tinha essa capacidade de me conectar com eles fora. Até que chegou 2019 e eu já tinha feito a transição de carreira e eu ia finalizar minha especialização na área de fashion styling na Itália. Eu ia ficar 10 dias fora e eu estava muito nervosa porque eu nunca tinha ficado tanto tempo fora e deixado minha cachorrinha aqui. E aí e assim, eu já estava num momento em que eu já estava meditando muito, já tinha entrado de cabeça na minha espiritualidade, estava bem regrada, digamos, nesse contato assim com os meus Você é bem mentores. disciplinada, né, Isa? Estava bem aflorado. Mas ainda não estava tendo nenhum contato eu mesma. Eu sentia só que, ok, eu sentava para meditar, eu ficava lá no meu flow, mas eu não sentia que ninguém falava comigo. Até que teve essa questão da viagem que chegou e eu passei um mês falando, gente, conversando assim com meus mentores, falando, gente, pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer que eu vou deixar a Aya 10 dias com a babá, eu vou ficar 10 dias longe, eu tô muito nervosa, não sei se ela vai ficar bem. Fiquei um mês falando isso, todo dia que eu meditava, toda a meditação. Aí, na noite anterior da minha viagem, eu deitei na cama e eu senti que veio um ser. E eu senti a cura, né, acontecendo, senti o tratamento acontecendo. Entrando energia pelo meu coronário, passando por todo o meu corpo. Enfim, essa sensação mesmo que é a que eu tenho de quando eu tô recebendo a energia de quando eu ia lá no terapeuta e eles faziam um tratamento comigo. E aí depois veio a informação. Quem tá precisando de um tratamento aqui é você, não é a Aya. A Aya vai ficar bem. Vai viajar que a gente vai cuidar dela. E aí, Uau! E você é, reagiu como? Tá louca? Maluquice? não, para mim foi super natural também, Sério? e Que fiquei legal! muito feliz. Falei, gente, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, né, de receber as informações para mim mesma, e achei o máximo. Fui super feliz, né, contei pro terapeuta, fui viajar e tal, deu tudo certo. Aí na volta entrou a pandemia, né, cheguei da viagem logo, já estava na Europa, já virou o ano aqui, o Brasil fechou tudo. E aí foi um momento em que eu estava começando na minha nova profissão de consultoria de estilo, e eu fiquei, obviamente, né, em casa, né, na quarentena, e aí eu entrei mais a fundo ainda nas minhas meditações e nas minhas conexões. E eu comecei a participar de um grupo de meditação online, que a gente tinha pelo menos 2 vezes por semana, e nessas meditações a gente tinha vivências com vários seres, então, enfim, com Sananda, com Kuan-Yin, e tinha também arcturianos. E de novo eu sentia que quando era vivência com arcturiano, eu sentia todos eles ali do meu lado, comigo na minha cama, era muito forte. Então, assim, eu já tinha um apego por eles, digamos, já tinha um carinho muito grande. Eu já sentia, assim, quando era o tratamento com eles, já era algo que eu já ia direto para onde tinha que ir. Eu sentia que quando eu estava lá com eles, às vezes o terapeuta terminava a meditação, eles me pediam para ficar, e aí eu sentia quando eu deveria voltar. Então a minha relação com eles, ela já estava até construída e já estava forte. Eu que não tinha parado para pensar sobre isso. Então hoje eu olho para Para você se tornou algo assim, normal, tem, mais um movimento da minha vida, né? tem, Todo mundo acontece isso, imagina. tem. Para mim era super normal mesmo, muito natural. E no grupo desse terapeuta, teve uma semana em que eu comecei a receber é, informações de diversas fontes. Então, tinha amiga que sabia que eu estudava expansão da consciência, ou começou a aparecer no meu celular, e aí nesse grupo também desse terapeuta recebi informações sobre arcturianos. Então, todo mundo me mandando um monte de coisa, e uma das informações que eu recebi foi sobre você, foi o seu Instagram. Aí eu entrei lá no seu Instagram e você já estava lançando, acho que uma semana em que você faz uns bate-papos, faz umas meditações, né?
para falar sobre essa questão multidimensional dos arcturianos. E aí, a gente já, enfim, pelo menos eu já super me conectei com você. Foi ótimo. E estava muito próximo já do meu aniversário, e eu gosto sempre de, no meu aniversário, me dar algum tipo de presente diferente, então algum tratamento, né, que eu queira fazer, sempre algo voltado mais para espiritualidade, que tem a ver, assim, com o meu crescimento pessoal. E aí eu falei, bom, vou fazer uma sessão com a Alciara, gostei da energia dela, me conectei, né, com tudo que ela falou, acho que eu tenho alguma coisa aí com o arcturiano, mesmo que aquele terapeuta falava, olha, né, você tem uma relação com eles. Falei, bom, acho que está na hora de olhar um pouquinho mais para isso, que eu sentia muito forte. E foi aí que a gente fez o nosso primeiro desdobramento. Sim, sim. Eu me lembro desse desdobramento, assim, foi muito legal, porque quando a gente tem uma afinidade com uma linhagem, gente, por exemplo, a gente aqui com os arcturianos, eu também me contato com outros seres, mas os arcturianos estão mais presentes na minha vida, no meu trabalho. E aí as pessoas que chegam, assim, eu posso dizer assim, sem medo de errar, 90% das pessoas que acabam se aproximando de mim neste momento, pode ser que no futuro mude, né? Mas elas têm uma frequência arcturiana. Assim, eu fico sempre observando, e eles estão me mostrando cada vez mais que isso é real. Então a gente acaba se sintonizando. Então a Isa, ela chegou, eu senti essa energia muito leve dela, ela tem uma energia muito leve, uma energia muito, é tudo simples, é o que você falou mesmo, para você é simples, né? Eu lembro que eu falei assim, gente, ela medita tanto, porque, gente, eu vou ser sincera, eu não medito tanto, eu não tenho essa disciplina, estou desenvolvendo, estou em construção. E você já estava nesse caminho, assim, né, Isa? Mas aí conta, como é que foi a sessão? Como que você se sentiu? Não, primeiro que logo eu já estava lá dentro da nave, eu já me vi dentro do tubo, já me vi como arcturiana, e a minha sensação é como se eu estivesse vendo uma novela passando na minha frente. Então eu estava vendo tudo acontecendo e eu tentava te contar, né? Ia te relatando. Assim que eu encontrei eles, já foi algo muito de, oi, quanto tempo, que saudade, algo muito familiar. A primeira coisa que eu falei, gente, né, posso voltar? E foi muito engraçado porque eu realmente estava entregue, assim, pro processo. Outra coisa, eu também não achava que eu tinha essa capacidade de conseguir fazer um desdobramento, né, da consciência, era algo que eu nunca tinha feito. E aí, do nada, eu já estava lá dentro da nave, encontrando aqueles seres, me sentindo muito próxima, sentindo algo muito familiar e já conversando com eles. E a primeira coisa foi realmente, gente, oi, posso voltar? Que aqui, né, a Terra é difícil, não é legal, cansei, quero voltar com vocês, que a energia melhora, né, o negócio flui mais fácil. E aí eu super estava achando que eles iam me falar, claro, pega a tua mala, vamos aí, vamos embora. Já Ah, era. você queria voltar de volta mesmo Queria para voltar lá. para lá, queria, Esquece vida da Terra. esquece, esquece, já, sim, largando tudo, jogando tudo pro alto. E aí eu achei que eles iam me falar, com certeza, vamos aí, vamos embora. Eles falaram não. Eu fiquei chocada, falei, gente, como assim? Não posso voltar? Porque quando eu tô desdobrada, eu entendo que existe a Isabela e que ela é um personagem. Eu sei que eu sou muito mais do que isso. Então, tudo que eu tenho de apego aqui na Terra, que é minha cachorrinha, que é noivo, que é família, que é casa, que é trabalho, é como se realmente não existisse. É uma sensação de que eu sou aquilo maior, né? E que aqui realmente é um personagem. Então, é uma sensação bem diferente. E aí eles me Consegue olhar de fora a olhar de história, fora, né? sim, sim. E aí eles me falaram não, que eu que tinha escolhido passar um tempo aqui na Terra, que eu precisava aprimorar meu caráter. E aí eles me disseram que eu já tinha vivido aqui na Terra, digamos que a maior parte do tempo do que eu tinha programado, né, já tinha passado da metade do tempo, mas que eu tinha muita coisa para fazer e que era para eu continuar, que eu estava indo bem, que era para eu continuar. E a todo momento, né, depois todos os contatos eles falam, continua, continua. Que a gente tem muito isso, né, acho que quem tem essa questão de ter esse DNA que vem um pouquinho de fora, de querer largar tudo embora. Eu tenho isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que na minha vida aqui na Terra,
eu sou um pouco sem raízes também, de querer sempre algum tipo de mudança, de trabalho, de cidade, eu preciso sempre desse movimento, eu não consigo ficar muito numa coisa Igualzinha a mim. parada. É, sim, então sempre tive esses sintomas. E eu preciso de até pessoas perto de mim que me deem essa aterrada maior aqui, né. E aí nesse contato eu acho que foi, assim, pelo que eu me lembro, foi mais essa conversa, de entender também dessa minha questão que eu tenho, essa parte da cura em mim, que é algo que eu ainda estou tentando, né, trazer para o meu trabalho na consultoria de estilo, que é algo que está se desenvolvendo, que eu tenho recebido, né, ao longo desses últimos mais desse último ano, algumas informações deles de como eu devo caminhar para unir mais essa parte para o trabalho que eu realmente faço, mas que eu tenho essa missão mesmo de, né, de cura e tenho esse papel aqui, que eu deveria olhar para isso. Só eu acho interessante a gente fazer uma pontuação na tua fala, é Uhum. porque muitas vezes a gente mistifica o que é a cura, e a gente acha que a cura é através só de um terapeuta, é através só de um médico ou de um remédio, a gente acaba ligando a cura, de certa forma, a uma saúde emocional e mental, mas a cura do nosso ser, que é essa harmonização, ela pode ser através de qualquer serviço que você preste. Por exemplo, numa consultoria de estilo, ela pode trazer uma harmonização para que a pessoa se sinta bem, isso promova uma cura para ela, né? Claro que ela está desenvolvendo o método ainda, né? Uhum. Inclusive, já sou sua cliente. Mas a gente tem que começar a se questionar aqui na Terra em que ponto eu posso usar o meu serviço como um objeto de cura, um objeto de expansão, de harmonização. Então, você pode ser, sei lá, um vendedor de loja e ser aquele vendedor que traz uma ideia diferenciada e as pessoas se sentem melhor depois que se encontram com você. Você pode ser o que você quiser, costureira, sabe, serviços gerais. Sempre é muito natural de nós humanos trocarmos essa energia, esse acolhimento. Pode parar para pensar, sempre tem alguém que você sabe que pode contar. Isso também é parte da sua cura, entende? Então pode continuar falando, Isa. Só acho legal a gente pontuar, porque isso também é para você, que você também está desconstruindo, né? O que Uhum. é essa ideia de cura. Porque a gente às vezes acha que é só colocar as mãos e mandar energia ou fazer uma cirurgia. E É, cura é a harmonização do ser, em todos sim. os aspectos daqui, né? Esse tema dá até um outro podcast. Tá, a gente pode vir falar sobre isso depois. Sim, e realmente eu tô aí nesse desenvolvimento. Muito bom. Bom, então esse desdobramento foi lá mais ou menos em agosto, setembro de 2020. Depois eu fiz o curso de cura arcturiana com você, e foi um momento muito especial também, em que no final, eu senti uma energia muito de pai dos arcturianos, e uma mensagem de que: "Olha só tudo que você passou", porque eu tive, assim, uns 7 anos na minha vida dos 25 até os 30 e pouco, eles foram muito difíceis nessa questão de trabalho, depressão, foi quando minha endometriose ela veio à tona, então eu passei por muita cirurgia, momento em que fisicamente eu fiquei muito debilitada, emocionalmente também, e fisicamente estava me sentindo muito mal, me sentia sem energia, não me sentia bonita, então foram anos bem difíceis. E aí tudo isso me voltou, eles falaram: "Olha, tá vendo tudo que você passou, mas você conseguiu chegar até aqui, olha quanto você caminhou". Então foi um momento muito especial também quando eu fiz essa formação aí de cura arcturiana. Aí, já chegando para o final do ano, comecei a ler um livro que estava no meu, assim, eu estava com ele em PDF no meu telefone há uns 2 anos. Isso era 2020, só Era para. 2020, sim. Aham. Um livro sobre um grupo de jovens, num país aqui, Américas, não lembro exatamente se era Peru, algum desses países aqui próximos, em que lá na década de 70, eles faziam contatos com extraterrestres. E faziam grupos, enfim, né, de contatos, faziam algumas expedições para ter inclusive contatos físicos, né, com as naves, mas era um trabalho mesmo de trazer essas informações, esses estudos dos seres aqui para a Terra. E aí eu li esse livro, eu falei: "Nossa gente, olha que incrível, se fosse possível, né, eu ter isso também, olha que máximo".
Nossa, que coisa incrível receber informações, assim, dos extraterrestres, conversar sobre isso, aprender diretamente com eles. Nossa, muito legal. Li o livro, ok, e ficou por isso mesmo. Aí, quando foi em dezembro de 2020, que você falou sobre o grupo de estudos, não foi? Foi, foi em fevereiro de 2021 que eu falei. Fevereiro de 2021. É. E aí você realmente, né, veio com essa ideia de formação desse grupo. E eu recebi essa informação de fazer o grupo em novembro do ano passado, do ano anterior, mais ou menos, né? Na época eu estava ali conectada ali, vendo. Uhum. Eu recebi deles e tive muita dificuldade de começar, porque tudo a gente acha, né? Pelo menos no início, fala assim, não, gente, isso é muita loucura, mas aí com o tempo você vai vendo que é verdade e aí você coloca em prática. Aí a gente abriu esse grupo, a gente fez lá. Pode continuar. E até então, assim, o meu contato com extraterrestres, existia alguma coisa ou outra na meditação, mas eu achava que era muito via terapeuta, não achava que tinha essa capacidade ainda. Aí começou o nosso grupo, eu lembro que na primeira aula, a gente foi fazer já a primeira vivência de contato, e eu já sentei lá, né, você fez lá a conexão, e eu já ouvi alguém conversando comigo. E naquela aula eu tive, assim, eu não consegui falar nada. Eu falei, gente, como assim eu tô ouvindo, né, a mensagem? Como que eu vou falar isso para as pessoas? E se eu estiver ficando louca? Não consegui, eu travei, e o ser falava comigo, e eu travada, falei, não vou conseguir abrir o microfone, não vou falar, porque eu não acho que eu sei fazer isso, eu não acho, né, que eu tenho essa capacidade. Mas assim, estava muito clara a comunicação. E hoje eu falo, gente, por que que eu não saí falando? Gente, essa eu não sabia. Eu Olha não te aí. contei? Não, Não, estava no muito. primeiro É, dia. no primeiro dia. Até porque haviam pessoas que tinham uma mediunidade bem aflorada ali no grupo. E eu nunca achei que eu fosse uma pessoa com mediunidade. Hoje eu vejo que sim. Mas eu ainda não entendia que eu tinha mediunidade, como era a minha mediunidade. Então eu fiquei muito receosa de passar a informação que eu estava recebendo. E tinha outras pessoas lá que estavam, né, enfim, trazendo as mensagens, e foi uma vivência muito linda. Então eu fiquei lá quietinha no meu canto. Mas a partir desse momento, eu comecei a me dedicar mais, né, a esse contato. E o contato foi aprimorando, o canal foi abrindo um pouco mais. E aí nas aulas eu já, assim, sentia que eu já me colocava muito mais à disposição para receber as mensagens. E eu até falava assim, poxa, mas eu não tenho essa facilidade de receber mensagens tão claras como você, como outras pessoas. E aí eu comecei a receber comandos, inclusive, né, dos arcturianos, me dizendo que eu tinha que ficar calma, que eu tinha, né, que respirar, que eu tinha que deixar fluir, que eu não podia travar o processo. Então eles foram me ensinando, assim, como que eu tinha que ir levando contato. Eles sempre me falavam, calma, que vai abrir, né, tenha paciência, que ia abrindo aos poucos. Teve até um momento em que eles me trouxeram uma mensagem sobre como funciona a abertura mesmo do campo, a expansão do campo energético, que não é algo que acontece de uma vez, né, de uma vez só, é algo que vai acontecendo aos poucos. Então foi sempre um aprendizado, assim, bem Olha, didático. explica então para o pessoal aí o que eles te explicaram, como é que funciona. Eu acho que eu não vou lembrar com as palavras corretas Sim. agora, mas digamos que é isso mesmo, assim, a expansão eu não conseguiria, eh, digamos que aguentar essa expansão de uma vez só, porque seria muita informação nova no meu campo. Eu tenho que ter um tempo de digestão. Então esse campo ele vai expandindo aos poucos para eu ir integrando essas informações aos poucos, né, vou criando essa consciência. Pelo menos no meu caso, eu acho que pode ter gente que acontece essa abertura de uma vez, mas, Então, no mas meu caso. geralmente a gente é preparado mesmo, porque senão a gente pode até perder a sanidade mesmo. Se você Hum. receber um nível muito grande de informações multidimensionais, vamos dizer assim, você pode sair, porque você, pelo desdobramento que você falou, só de você ter ido a primeira vez já não queria voltar. Imagina se você recebe uma carga grande de uma frequência de quinta dimensão, que é a frequência que os arcturianos trabalham, como é que você continua aterrado aqui? Então, o que acontece para quem está ouvindo e tem curiosidade? Você vai sendo preparado. Pouco a pouco, você vai sendo exposto à frequência deles. Às vezes você vai estar consciente ou não,
no meu caso, eles começaram a se conectar comigo de forma inconsciente e eu fui sendo preparada, até que chegou um ponto de virada que eu já estava pronta para receber a conexão direta. E aí, logicamente, que a cada etapa eu fui expandindo e estou expandindo ainda. Então, essa história de que a gente já vem pronto, claro que existem alguns canais, vamos dizer assim, alguns médiums que desde a infância já vem com histórico X, Y, Z, que a gente sabe, a gente pode pontuar, mas não é mais o foco, se a gente puder chamar assim. Por quê? Porque agora essa expansão ela vai vir em massa, não para poucos mais. Eu sei que pode ser que não faça sentido para você agora que está ouvindo, mas essa expansão ela vai vir para todos. Claro que cada um no seu tempo, mas então você precisa estar preparado e também saber que é um processo gradativo para também a pessoa não ficar esperando muita coisa muito rápido, né, Isa? E acabar travando o processo. Sim. É até interessante você falar dessa questão. O meu pai, que já desencarnou, ele era um médium que, diferente de mim, ele tinha mediunidade totalmente aberta e ele via seres desencarnados como pessoas vivas. E ele tinha muita interferência na vida dele. Então, até cresci nesse ambiente, né, até, digamos que assim, minha família tentando me proteger, sabendo que eu tinha aí uma mediunidade, mas tentando me proteger para que eu não entrasse muito em contato com isso. E eu sempre achava que ser média era ser como meu pai. Então, por isso que eu achava que eu não era. Eu achava que eu era sensível, mas que eu não tinha essa capacidade de me, né, conectar, me comunicar com outras consciências, porque realmente cada pessoa, ela faz a conexão de uma forma, até quando a gente fala assim, de repente fazer alguns exercícios, né, formas de conexão, cada pessoa tem a sua forma. E você vai encontrando, né, o teu próprio jeito de estabelecer essa conexão, esse contato. E cada um vai se manifestar do jeito que é preciso para o seu projeto de vida aqui na Terra, entendeu? Para mim, por exemplo, eu não tenho ainda, talvez eu desenvolva mais a mediunidade de visão, mas eu sinto que o meu sentir, aquela bússola interna minha, ela se ajustou por completo desde que eu comecei o meu contato, entenderam? Então, é preciso que a gente desconstrua essa ideia do médio tradicional que enxerga, ouve e fala, porque isso daí é um arquétipo do passado já. Agora a gente está expandindo em diversas formas de conexão. Mas Sim. continua falando da sua experiência. Vamos lá. Sim, o meu é pelo sentir também. Eu sinto que à medida que a gente faz mais desdobramentos, né, naquele dia que a conexão ela tá mais forte, eu percebo também que a minha visão ela vai desenvolvendo, mas é bem aos poucos. O meu realmente é muito mais pelo sentir, e eu tenho uma questão também de às vezes ouvir, né, algumas informações. Na verdade, ouvir informações era mais quando eu sofria mais ataques espirituais, quando eu não cuidava da minha mediunidade, numa parte mais de adolescência, né, quando eu era mais jovenzinha. E eu sofri, sim, alguns ataques espirituais e aí eu ouvia. Mas agora realmente é mais pelo sentir, ou então eles, né, plasmam na minha tela, assim, na minha tela mental. Enfim, informações ou algum tipo de imagem. Bom, aí entramos em 2021, foi o momento em que eu fiquei muito mais próxima do meu guia, que se apresentou, acho que foi num desdobramento que a gente fez, e que aí eu vi que eu tinha, né, realmente um guia arcturiano que ele cuidava mais de mim nessa questão do meu desenvolvimento, enfim, né, do meu trabalho mediúnico. Eu fiquei muito, muito próxima dele. E toda meditação que eu sentava lá, que eu queria me conectar com os arcturianos, eu já pedia por ele. Até que teve o primeiro dia que veio outro arcturiano conectar comigo. Eu falei, ué, mas será que eu posso conversar com ele? E hoje eu me sinto assim super inocente, achando que não. Foi designado um guia, eu só posso conversar com ele. Não, não é assim, né? Não, e esse guia é meu também, né? O guia é meu, Meu. existe um apego. Só que não, né? A gente tem muito essa coisa humana de personalizar. Então, você quer saber Isso. quem está falando com você? Eu sempre fui te perguntar, não, mas quem que está falando comigo? Ok, em alguns momentos você pode perguntar, né, para ir treinando a identificação, mas no geral, né, eu fui percebendo que não importa, né? Você sente que está vindo lá de uma fonte, né, de vibração elevada. Então, assim, se está vindo do teu guia, do teu mentor, de uma outra consciência ali que está trabalhando para o teu desenvolvimento, tá tudo certo. Mas eu estava nesse começo, que eu acho que é normal, também bem apegada a esse guia.
Aí quando veio outro arcturiano falar comigo, eu falei, ué, mas onde que tá meu guia? Ele falou, não, mas ele tá focado em outras coisas, né? Eu que vou conversar com você hoje, enfim. Então foram, assim, muitas experiências nessas trocas, né, com arcturianos, sendo meu guia, né, mais próximo ou não. Tive vivências, inclusive, em que eu consegui, teve uma muito especial em que eu consegui conectar, digamos que como se eu tivesse ido para a consciência, né, daquele arcturiano, então eu consegui enxergar o universo pelos olhos dele, e aí eu me vi lá no meio naquela vastidão, e eu senti uma conexão com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, pertencendo a tudo, assim, como se eu fosse realmente parte do todo. Então foi uma forma muito linda, assim, de enxergar a vida, de enxergar o universo, de enxergar mesmo como as coisas são, né, essa conexão, assim, com eles. Até porque é muito mais fácil a gente, né, conectá-la com eles do que eles irem aqui com a gente, que para eles é algo um pouco mais desafiador, né? Exatamente. Isso, inclusive, a gente pode vir falar um podcast só sobre isso também, né? Também. Muitos temas ramificados. Mas essa conexão, para nós, é muito melhor que a gente expanda a nossa consciência, eleve nossa frequência para encontrar eles no meio termo, digamos, para que você entenda entre a terceira, quarta dimensão e a quinta, porque a gente não consegue acessar diretamente a quinta dimensão, e aí a gente chama de corredores arcturianos. Tem o livro dos arcturianos, Conectando com os Arcturianos, que eu estou fazendo um estudo desse livro lá no meu canal no YouTube, inclusive. Se você não conhece, corre lá e vai assistir, que está valendo muito a pena. Estou contando bastante da minha experiência com eles lá. Mas, e toda vez que a gente faz esse caminho, é como se a gente criasse musculatura no nosso campo. Imagina que o campo ele possa se expandir só até um ponto X. E toda vez que você vai se aumentando, você vai galgando o seu caminho de expansão, esse X ele vai X mais um, X mais dois. Você vai expandindo cada vez mais o tamanho e a sua forma de também de vivenciar a vida aqui. Porque toda a sua realidade é criada pela sua vibração. Então, quando você expande a consciência, a realidade também muda, mesmo a física mesmo, no seu dia a dia. E aí a gente pode vir no outro podcast falar também sobre essas questões de catarses, questões de mudanças, de quebra de paradigmas, né, Isa? Você teve alguma grande mudança depois dessa conexão com eles? Nossa, muito, muito, assim, né? Na forma como eu me enxergo, até nessa questão de pertencimento aqui à Terra, à humanidade. Eu sempre via, né, essas questões da competitividade, da agressividade nas pessoas, óbvio que eu trago isso em mim também, mas assim, eu estou aqui na Terra, então isso também faz parte de mim, eu também tenho que olhar para isso, eu também tenho que trabalhar isso, sempre quis ter essa fuga, então entendendo o meu papel aqui na Terra, isso me ajudou até a me conectar mais com Gaia, mesmo com a consciência da Terra. Então, essa questão do pertencimento, obviamente, a gente, né, tem essas vontades, né, de ir embora, especialmente quando conecta com ele, mas eu acho que o meu papel aqui na Terra, ele ficou muito mais fortalecido, me entendendo como parte disso que eu estou vivendo mesmo. Eu estou aqui realmente para viver essa experiência, isso faz parte, né, de algo que eu planejei, eu estou aqui para isso, para viver, também não só para ficar expandindo, né. É engraçado, às vezes a pessoa não tem essa clareza, né? A gente não tem no início. Quando a gente se conecta, eu também passei por isso de querer ir pra fora e de que aqui ia chorava e fazia birra, tipo, ai, por que que eu encarnei, né? E aí, com algumas lições que a vida traz, eu também consegui construir essa percepção de que o contato que eu tenho com essas consciências me tornou muito mais humana, né? Me Uhum. trouxe muito mais para a vida aqui, no dia a dia, entendendo que aqui é uma experiência que eu preciso vivenciá-la da melhor forma e que eu posso sim trabalhar minha mente para lidar melhor com isso, porque você sabe que é só temporário. Você se desconecta desse processo assim de apego, tipo, ai, porque aqui é tão ruim, você fala assim, nossa, essa etapa está sendo assim, qual vai ser a próxima, né? Você fica mais leve a vida. Sim, fora a fluidez, que eu sou uma pessoa muito metódica. E até mesmo o contato, né, com eles, ele pede essa fluidez. A energia que eu sinto deles, ela é muito leve, é diferente de quando eu sinto algum ser, digamos, humano desencarnado. É uma energia completamente diferente. Então, até no começo, né, por eu não ser terapeuta, eu sempre fui de seguir muito técnicas, muito métodos, né, passo a passo, digamos, para essa conexão com eles.
E ao longo do tempo eu fui vendo que, assim, primeiro é você sentar para meditar, para fazer lá as suas, enfim, né, o que você tem lá para se conectar, de uma forma sem expectativas. Até porque tem dia que você vai sentar e falar assim: "Nossa, hoje eu queria muito conectar com eles", mas a tua energia não tá tão, digamos, elevada, assim, não tá naquele nível de uma conexão tão boa. E aí a conexão não acontece e você acaba se frustrando. Então é sentar para meditar, para fazer suas orações, sem expectativas. E você vai entendendo de que forma você consegue ir elevando a tua vibração. Acho que o principal é você entrar na frequência, até sentir essa questão de frequência, que é um aprendizado ao longo desses últimos, né, desse último ano especialmente. Eu gosto bastante de me conectar com música, mas eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes eu coloco a música e eu vou embora. E às vezes é bom também ter um pouquinho de consciência. Você tá lá na música, mas você tá um pouco consciente também do que você, né, tá O que planejando seria para aquela embora? meditação. Você viaja na música? Viajar nos pensamentos, assim. Entendi. Então eu acho que é essa questão de intencionar, né, sentar para meditar intencionando o que você quer, mas aí deixar fluir. Que isso para minha vida é um aprendizado muito, muito, assim, importante, deixar as coisas acontecerem. Acontecerem. Olha, Isa, eu amei falar com você e eu quero que você volte na semana que vem para a gente falar sobre o seu desenvolvimento depois que você entrou no grupo de estudos comigo, Ah, que né? delícia. Que a gente, porque a gente, para quem não conhece meu trabalho, eu tenho esse grupo de estudos. A gente tinha um grupo de estudos de estudo mesmo, ai meu Deus, fugiu a palavra agora, de estudos teóricos sobre a realidade, sobre as dimensões, nesse processo tinha aulas canalizadas, mas a gente também, a partir desse grupo, desenvolvemos um grupo de médiums, que eram pessoas que foram indicadas pelos arcturianos, e que ao longo do tempo a gente vivenciou muitas etapas e também crescemos bastante. E aí, quando a gente for falar desse grupo, eu quero que a Paty venha também. Uhum. E já dando spoiler da próxima convidada, tá, gente? Em breve vocês vão ouvi-la. E agora eu quero que você deixe assim, uma mensagem final para quem ainda está cético ou para quem está no início dessa jornada, assim, o que o contato ele pode trazer assim de uma forma benéfica para a pessoa e como lidar com isso para quem está começando? O que você sente de compartilhar? Eu acho que, assim, os contatos eles me trouxeram um mergulho muito grande em mim mesma, né, muito aprendizado em termos de como eu me relaciono com as pessoas, comigo mesma, com a espiritualidade. Então eu acho que para a vida a gente tem que estar aberto aos processos, entendendo que todo processo ele vai trazer ali um crescimento e deixar fluir. Eu acho que confiar naquilo que a gente sente, que é um aprendizado também, né, acho que a gente acaba embotando a nossa intuição, entendendo que às vezes a gente recebe informações, enfim, de fontes que a gente não sabe da onde, acaba não olhando para isso, então acho que a gente tem que, entender que a intuição ela é uma ferramenta muito importante, o ser humano acabou deixando ela lá um pouco quietinha, sem usar, mas que é uma capacidade que todo mundo tem. Eu acho que a capacidade de conexão realmente todo mundo tem, essa capacidade mais, enfim, mediúnica, sensibilidade, é só realmente olhar para isso e abrir espaço. Quando você abre espaço, sem qualquer tipo de julgamento, de preconceito, eu acho que as coisas rolam como tem que rolar, como tudo tem que acontecer. E você então hoje conclui que é uma pessoa muito melhor depois. Sim, sim, com certeza, sim. Isso daí eu acho ótimo a gente fechar com essa ideia, porque, como eu disse, muitas pessoas estão abrindo o canal para a percepção multidimensional e o que a gente deve esperar disso, na maioria dos aspectos, né, dos aspectos positivos desse tipo de contato, é a melhoria de nós como humano. E eu te agradeço se você chegou até aqui, se você se identificou. Em breve a gente vai trazer muito mais podcasts, muito mais episódios contando muitas experiências e também abordando alguns temas que a gente tem conversado muito no nosso grupo, né?
que são temas que têm reverberado bastante entre nós, e a gente precisa também que outras pessoas comecem a pensar, a acessar esse nova forma de ver a vida, né? De entender como nós somos a partir de uma visão multidimensional. Porque nós não somos seres que somos só essa carne, esse corpo, e vivemos nessa vida. Pelo contrário, isso aqui é um pequeno pedaço, se a gente puder chamar de pedaço, de quem de fato a gente é. E a gente está conseguindo reconectar, recobrar essa consciência. E eu te agradeço muito, foi um prazer muito grande ter você aqui. E em breve eu já te quero de volta, hein? Não vai sumir. Eu que agradeço, foi ótimo. Já vi vários temas aí surgindo que a gente pode trazer também, então Sim. eu vou ficar super feliz. Tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Ai, que bom. Então, um beijo. Nos vemos no próximo episódio. Ou melhor, nos ouvimos. Tanto faz, né, gente? Tchau!